Capítulo 195. Seis ossos espirituais. A armadura angélica divina. Vendo a expressão na cara dele. A expressão calma de Qian Renshui imediatamente se tornou tão fria quanto o gelo. Mas dessa vez, ela não colocou a culpa no Doulu lança de cobre. Ao invés disso, disse com pressa: Tio Xi, se apresse e esqueça de mim. Apenas junte todos os nossos homens e bloqueie todas as saídas do palácio. Não deixe eles escaparem com o imperador Shuai. O Doulu lança de cobre perguntou com hesitação: E quanto à escola porcelana dos 7 tesouros? Qian Renshui respondeu de forma seca: Não se ocupe com tantas coisas. Assim que nós colocarmos as mãos no imperador ou confirmarmos sua morte, então teremos nossa chance. Shuai Qing precisa herdar o trono. Caso contrário, nós teremos falhado. O Hall dos Espíritos tinha mais 2 títulos Doulus estacionados no palácio. Contanto que eles conseguissem tomar o palácio com o grande número de mestres dos espíritos à sua disposição, seria impossível para Tang San escapar dele. A única coisa que o Doulu lança de cobra não se atreveu a dizer a Qian Renshui foi quanto tempo havia passado desde que ela desmaiou. O Doulu lança de cobra assentiu com a cabeça e saiu voando num piscar de olhos, deixando Qian Renshui para trás. Vendo sua figura desaparecendo, Qian Renshui colapsou no chão como se tivesse perdido toda a sua força, murmurando: Eu espero que nós ainda possamos terminar isso. Tang San. Ah, Tang San. Você realmente vai ser a maldição da minha existência? Quando a vitória já estava ao alcance das minhas mãos, você ainda conseguiu me causar tantos problemas. Depois de descansar por um tempo, as cores retornaram ao rosto de Qian Renshui. Vendo Doulu Baiacu coberto de sangue ao seu lado, ela se levantou com dificuldade e mais uma vez vestiu a máscara de Shuai Qing, reunindo seu poder espiritual angélico restante. Ela o focou no Doulu Baiacu e em si mesma, lentamente tentando curar seus ferimentos. Depois de 1 hora, sob os efeitos do seu espírito serafim, ela já havia se recuperado em mais de 50% e o Doulu Baiacu também havia acordado. Quando ela estava prestes a retornar para os aposentos imperiais, o Doulu lança de cobra voltou. Tio Xi. Como foi? Qian Renshui perguntou com ansiedade. Shilong respondeu com uma expressão pálida. Tang San conseguiu escapar com o imperador Shuai. Mas nós já recuperamos o controle do palácio. A escola porcelana dos 7 tesouros ainda não percebeu as nossas ações e ainda estão presos no seu complexo. Qian Renshui vacilou por um instante e o brilho em seus olhos desapareceu. Está acabado. Está tudo acabado. Apenas uma derrota e nós perdemos tudo. O Doulu lança de cobra não conseguiu se conter e disse: Jovem mestre, o palácio ainda está sob nosso controle. Além disso, Shuai certamente irá morrer envenenado. Contanto que nos declaremos a morte do imperador ao público agora, não será tarde demais para você assumir o trono. Qian Renshui revelou um sorriso amargo. Você está subestimando demais Tang San. Como ele poderia me dar essa chance? Tang San e do Gubo são ambos pessoas bem versadas no uso de venenos. Especialmente o título Doulu do Gubo. Afinal, ele já foi capaz de salvar a vida de Shuai várias vezes até agora. Mesmo se eles não puderem curá-lo,
Certamente devem ser capazes de pelo menos deixá-lo sóbrio por tempo suficiente para alertar as massas. O fato de eles levarem Shuei prova isso. Eles provavelmente têm confiança na sua capacidade de curá-lo. Além disso, não se esqueça de que, dentro da Academia Shiurek, ainda há uns 1000 estudantes, além de 2000 mestres dos espíritos da família real. Com essas 3000 pessoas e Shuei e King, assim que eles marcharem para recuperar o palácio, o que você acha que os mestres dos espíritos afiliados a eles irão fazer? É óbvio, eles vão se virar contra nós no mesmo instante. Apesar de não termos trazido poucas pessoas do rol dos espíritos, nós definitivamente não podemos entrar em uma batalha dentro do território do Império Céu-Dou, pois ambos os lados sofrerão grandes perdas e, ainda por cima, nós podemos nem mesmo acabar como os vencedores. Shilong cerrou os dentes antes de dizer: Jovem mestre, por que você não deixa nós mais velhos testarmos as águas? Não vai ser preciso um banho de sangue. Afinal, nós ainda temos 3 títulos do Lu à disposição e só precisamos ver se conseguimos pegar o Shuei de volta, o que nos daria o controle total da situação. Qian Renshui balançou a cabeça. Tio Shi, já é tarde demais. Em um dia normal, isso não seria um grande problema. Mas depois de Tang-san resgatar Shuei, você não acha que ele irá se proteger muito bem? Vai e espalhe as minhas ordens. Mobilize todos os homens do rol dos espíritos e os 2000 mestres dos espíritos no palácio. Hoje à noite nós agiremos contra a escola porcelana dos 7 tesouros. Apesar de termos perdido hoje, vamos usar esses 2000 mestres dos espíritos para que eles se aniquilem mutuamente. Nós não podemos deixá-los continuar a viver, pois isso seria o mesmo que alimentar um tigre. Só nos trará mais problemas no futuro. Com palavras de Qian Renshui, Shilong percebeu consternado que ela pretendia desistir de seu plano depois de tanto tempo de preparação. Jovem mestre, você esteve escondida no Império Céu-Dou por tantos anos. Você vai mesmo simplesmente desistir de tudo desse jeito? Qian Renshui respirou fundo. Ela esteve se escondendo por 20 anos. Apesar de ter se mantido muito bem, sua idade não era muito diferente da de Shuei King. Seus melhores 10 anos como mulher foram todos desperdiçados enquanto ela se escondia. Ela precisou usar uma técnica de transformação especial diariamente para que seu corpo adquirisse uma aparência masculina. Falhando dessa forma, como ela poderia simplesmente aceitar isso? Entretanto, apesar de Qian Renshui ser uma mulher, ela ainda tinha muita dignidade e orgulho. Ela entendia muito bem a situação atual, por mais que ela não quisesse admitir. Dessa vez ela havia perdido. Tang-san a havia derrotado. Quando há um problema, nós precisamos tomar decisões rápidas e decisivas. Tio Shi, apenas vá e passe as minhas ordens. Depois de aniquilarmos a escola porcelana dos 7 tesouros, nós imediatamente deixaremos a cidade. Nós ainda teremos muitas outras oportunidades depois de hoje. Cerrando os dentes, Qian Renshui olhou na direção da Academia Shiurek. Respirando fundo esse ar que não estava totalmente limpo, sua mente ficou repleta de pensamentos sobre aquele seu rival para a vida toda. Depois de deixar o palácio,
Tang San de repente percebeu uma coisa e se virou para questionar Flender atrás dele. Diretor Flender. Quantas pessoas estão de guarda do lado de fora da academia? Eles são pessoas da família imperial? Ou são do rol dos espíritos? Flender respondeu. Eles não devem ser gente da família imperial. Nós pedimos para os mestres dos espíritos da família imperial que estão treinando na academia verificarem essas pessoas e eles disseram que não. Deve haver uns 1000 deles mais ou menos. As pupilas de Tang San se contraíram. Qian Renshui realmente não mentiu para mim. Ancião Yang Wudi. Você e a velha aberração podem voltar para a seita Tang e imediatamente começar o tratamento do imperador. Diretor Flender. Grande mestre e professora Erlon. Vocês três voltem para a academia e reúnam alguns mestres dos espíritos mais fortes. Nós vamos levar algumas pessoas da seita Tang até a academia para fazermos um ataque em forma de pinça contra esses homens do rol dos espíritos. Estacionados lá. Na verdade, Yang Wudi sozinho já seria o suficiente para levar o imperador até a seita Tang. Entretanto, Shuei era uma pessoa importante demais. Então ele queria que Du Gubo ficasse por perto. Dessa forma, a menos que eles encontrassem com mais de 2 títulos Doulu, não deveria haver problemas. Flender franziu as sobrancelhas e disse: Tang San, isso não é muito arriscado? Os estudantes da academia não são muito fortes. Somando as pessoas das 4 academias elementais e os professores, nós mal chegamos a 500 pessoas. Tang San respondeu. Qian Renshui anteriormente disse que, dessa vez, havia trazido 3.000 pessoas do rol dos espíritos. 2.000 delas, junto com mais 2.000 da família imperial, estavam controlando a escola porcelana dos 7 tesouros. O título Doulu que eles trouxeram além dos 2 que nós já enfrentamos também está estacionado lá. Em outras palavras, os 1000 mestres dos espíritos em volta da academia não devem ter ninguém no nível de título Doulu entre eles. Então essa na verdade é uma excelente oportunidade para nós. A seita Tang tem cerca de 1000 mestres dos espíritos liderados pelos 4 clãs de único atributo. Apesar de cada um dos clãs, individualmente, ter suas falhas, eles se complementam muito bem. Além disso, com 3 Doulus espirituais os liderando, nossa capacidade de combate com certeza não será inferior à deles. Ainda por cima, nós temos os professores da academia e vocês 3, cuja capacidade não é inferior à de um título Doulu. Derrotá-los certamente não será um problema. Flender disse. Então por que você não traz o imperador para a academia também? Com ele do nosso lado, eu tenho certeza de que seremos capazes de convencer aqueles mestres dos espíritos da família imperial a lutarem conosco. Antes que Tang San pudesse falar, o grande mestre já havia refutado a ideia de Flender. Isso seria impossível. Olhe para a condição do imperador agora. Vê-lo envenenado desse jeito provavelmente passaria a impressão errada para eles. Um pouco de hesitação passou pelos olhos de Tang San. Depois de uma breve pausa, ele suspirou. Esqueça isso. Vamos só voltar para a academia juntos e deixá-los ir embora. Tirar aqueles mestres dos espíritos de lá deve ser o suficiente. Afinal, nós ainda precisamos considerar o dano que os membros da seita Tang vão sofrer.
É uma pena que as nossas armas ocultas ainda não estão prontas. Ouvindo suas palavras, todo o grupo assentiu, com a exceção de Yang Wudi. Mas ainda assim, havia alguma coisa a mais em seu olhar quando ele olhou para Tang San. Entretanto, certas coisas simplesmente estão destinadas a ocorrer. Quando chegaram à Academia Shurek, o lugar já havia se tornado um campo de batalha e o mais chocante era que nenhum dos mais de 3.000 mestres dos espíritos lutando eram alunos da academia. Brilhantes feixes de luz atravessavam o campo de batalha vindos de ambos os lados. Um dos grupos estava sofrendo uma derrota esmagadora. Com apenas algumas poucas centenas de mestres dos espíritos de pé nas mãos do outro grupo cujas fileiras ainda contavam com pelo menos uns 2.000 mestres dos espíritos. O lado com menos mestres dos espíritos restando era do hall dos espíritos. No meio do campo de batalha, liderando os ataques do outro lado, havia 2 mestres dos espíritos de físico robusto e com 8 anéis de espírito brilhando sobre seus corpos. Eles passavam por cima do grupo do hall dos espíritos como tratores. O mestre dos espíritos à esquerda nem mesmo se preocupou com sua defesa e deixou que os oponentes o atacassem enquanto seu parceiro lançava uma onda após a outra de ataques. Entre as dezenas de mestres dos espíritos, apenas uns 5 ou 6 foram capazes de resistir a eles. Ainda assim, os mestres dos espíritos ao lado deles mantinham uma formação quase perfeita de grupos de 4, dos quais um entrava e saía sem parar, atrapalhando as formações inimigas, enquanto o outro focava inteiramente na defesa e os outros 2 restantes atacavam, forçando os oponentes a recuar e deixando muitos cadáveres para trás. Os inimigos simplesmente não tinham chance de feri-los por causa da defesa fortíssima daquele focado na defesa, a menos que os oponentes estivessem 10 níveis acima deles. Eles sequer teriam a chance de encostar neles. Aqueles mestres dos espíritos avançando sem parar sobre as fileiras inimigas eram todos da seita Tang. Na verdade, dos 4 clãs de único atributo. Eles haviam chegado ali seguindo as ordens de Bai Rei. Assim que chegaram, encontraram com os 1.000 mestres dos espíritos do hall dos espíritos. Enquanto deliberavam se deviam ou não atacá-los, de repente uns 2.000 mestres dos espíritos apareceram do outro lado. Assim que Taitan viu as habilidades espirituais que eles estavam usando, ele imediatamente ordenou o ataque, pois o outro grupo atacando os homens do hall dos espíritos estavam emitindo estonteantes luzes da cor do arco-íris que só poderiam pertencer ao mais poderoso espírito ferramenta do sistema auxiliar. O pagode de porcelana dos 7 tesouros. Apesar de não entenderem o motivo de haver tantos mestres dos espíritos da escola porcelana dos 7 tesouros ali, vendo isso, Tang San não tinha como deixar uma oportunidade como essa escapar e, sem precisar dizer nada, o grande mestre Flender e Liu Erlon já haviam pulado no meio da batalha enquanto Yang Wudi se dirigia para o lado da seita Tang a fim de comandar os membros do seu clã, deixando do Gubo para proteger Tang San e o imperador que mal conseguia se aguentar. O Lu Sanpao transformado apareceu mais uma vez, com o suporte de 20 anéis de espírito. Liberou uma habilidade nunca vista antes, destruindo por completo a última linha de defesa do grupo do hall dos espíritos, com suas escamas douradas emitindo um brilho estonteante parecido com o do sol. Lu Sanpao abriu a boca e sugou o ar como se fosse uma enorme baleia devorando tudo ao seu redor, fazendo seu abdômen inflar de repente. Num instante, ele já havia inchado como Doulu Baiacu e se transformado em uma bola gigantesca.
Se estivesse ali, o Doulu Baiacu não seria nada em comparação com Lu Sampao. Apesar de ter se transformado em uma bola, ele não parecia nem um pouco estúpido enquanto desenhava um arco no ar, alinhando sua enorme bunda com os mestres dos espíritos restantes do Hall dos Espíritos. Bum! Tang San encarou de boca aberta a enorme nuvem de tóxico gás dourado que irrompeu da bunda de Lu Sampao. O ar vibrou como se um trovão tivesse caído no chão por 300 metros em volta de Lu Sampao, atordoando todos os mestres dos espíritos que foram pegos pela nuvem. Por onde quer que a névoa passasse, os mestres dos espíritos caiam como trigo na época de colheita. Esse é o verdadeiro partindo vento como um relâmpago, abalando os céus e dividindo a terra. De Lu Sampao. Tang San ainda era capaz de se lembrar muito bem de como o grande mestre costumava praguejar anos atrás. O Lu Sampao de agora, na forma de um dragão dourado, podia realmente liberar o poder assustador do seu peito. Não havia mais suspense na luta que se seguiu. Os 1000 mestres dos espíritos do Hall dos Espíritos foram completamente derrotados. Talvez por causa do ressentimento guardado pela escola porcelana dos 7 tesouros. Depois de a luta acabar, menos de 30% dos mestres dos espíritos do Hall dos Espíritos ainda estavam vivos e todos foram tomados como prisioneiros. Os outros que morreram foram tratados como parte do débito resultante do massacre da escola porcelana dos 7 tesouros. Após o fim da luta, os 4 anciãos da seita Tang se reuniram em volta de Tang San, se curvando o líder da seita. Quer fosse Yang Wudi, o último a se juntar ao grupo, ou os outros 3. Havia uma satisfação difícil de ocultar em seus rostos. Já fazia quantos anos desde que a escola Céu Claro fechou as portas, fazendo os 4 clãs de único atributo sofrerem nas mãos de outros mestres dos espíritos? Aqueles que forçaram a escola Céu Claro a se esconder havia sido o Hall dos Espíritos afinal. Depois da luta de hoje e depois de terem a chance de aniquilar o oponente, eles finalmente conseguiram se sentir um pouco mais à vontade. Tang San disse com um sorriso: Eu devo agradecer aos anciãos pelo trabalho duro. Qual é o número de casualidades do nosso lado? Taitan respondeu com uma risada. Haha. Houve bem poucas casualidades, das quais a maioria são apenas ferimentos leves. Nós praticamente não sofremos dano algum. Para ser honesto, a batalha foi bem fácil. Quando chegamos aqui, o grupo da escola porcelana dos 7 tesouros havia acabado de começar a atacar o grupo do Hall dos Espíritos. Não foi nem preciso perguntar para saber o que estava acontecendo. Eles assumiram o papel de atacantes principais enquanto nós apenas impedimos que eles escapassem. Além disso, nós tínhamos o velho rinoceronte e os membros do seu clã, cuja pele é tão dura quanto o concreto. Então, a menos que nós estejamos perdendo completamente a luta, nossas perdas nunca serão muito grandes. Era como ele havia dito. Entre os 4 clãs, o clã Minchi tinha o papel de atrapalhar o oponente, enquanto o clã Yoshi se focava na defesa e os clãs Lishi e Puxi focavam no ataque, completando essa belíssima formação. Além disso, os 4 patriarcas eram lutadores experientes. Vendo a ressentida escola porcelana dos 7 tesouros avançando com tudo para matar, eles também ordenaram para seus homens focarem na sua própria proteção mais do que em matar os oponentes. Assim, era natural que as perdas do lado deles fossem menores. Bairre disse levemente envergonhado. Líder da seita,
Nós esperamos a sua punição. Dessa vez nós não conseguimos predizer as ações do rol dos espíritos. O erro foi nosso. Tan-san balançou a cabeça com um sorriso. Tio, como eu poderia culpar vocês? Vocês acabaram de chegar ao Império Cell-Doe. Se eu não estiver errado, esses mestres dos espíritos do rol dos espíritos vieram por meio de passagens secretas e é bem provável que eles já estivessem aqui antes mesmo de vocês chegarem. Bai reassentiu com a cabeça e disse com a voz cheia de determinação. Esse tipo de erro nunca mais irá acontecer. Nesse momento, 5 pessoas andaram até eles, lideradas pelo líder da escola porcelana dos 7 tesouros, Nin Fenxi. Atrás dele estava o Doulu o Osso Gurong e o Doulu o Espada Xin-Xin, que havia perdido seu braço direito e uma parte da sua capacidade de luta. E na retaguarda deles estava Oscar e Ning Hongron. Nessa luta, as perdas da escola porcelana dos 7 tesouros também não haviam sido muito grandes. Com a presença de Nin Fenxi de 2 títulos Doulu, como aquele grupo de mestres dos espíritos de Ralé poderiam competir contra o clã número 2 do continente? Tio Ning. Tan-san, que já havia se recuperado um pouco, se adiantou para cumprimentar Nin Fenxi, que sorriu e respondeu. Líder da seita Tang. Muito obrigado pela sua assistência que nos permitiu destruí-los com facilidade. Apesar de ser uma simples declaração, isso mostrava que a seita Tang e a escola porcelana dos 7 tesouros se viam como iguais. Esse ato simples também mostrou aos anciãos de ambos os grupos que a relação entre eles não era de dominação de um sobre o outro. Então Ning Hongron arrastou Oscar para a frente do grupo. Haha! Terceiro irmão. Você não esperava por essa, não é? Tang-san respondeu. Com certeza não. Eu ouvi da Qian Renshui, que estava disfarçada de Shue King, que todos vocês estavam presos no palácio com 2.000 mestres dos espíritos da família Imperial e mais 2.000 do rol dos espíritos de guarda. Como vocês? Nin Fenxi disse com um suspiro. Nós aprendemos nossa lição com o incidente anterior. Como nós ainda poderíamos ser descuidados? Uma lebre astuta possui 3 tocas. Depois de nos estabelecermos no palácio, criamos uma rota de escape em segredo, da qual apenas a Vossa Majestade estava ciente. Assim que descobrimos que estávamos cercados, deixamos alguns discípulos para distraí-los enquanto o resto escapava imediatamente. Quando estávamos nos preparando para seguir para a Academia Shiurek, cruzamos com esse grupo do rol dos espíritos. Então agimos contra eles. Quando a escola porcelana dos 7 tesouros foi destruída, o maior arrependimento de Nin Fenxi foi o grande número de vidas perdidas. Então, sendo uma pessoa tão astuta, como ele poderia permitir que uma tragédia como essa se repetisse? Líder da seita Tang. Você mencionou antes que Qian Renshui estava disfarçada de Shue King? Como isso foi acontecer? Eu pude adivinhar que esse incidente estava relacionado ao Shue King, mas eu não sei de nenhum detalhe. Tan-san contou a todo mundo sobre como ele e a Envudi do Gubo entraram no palácio para tentar tratar o imperador, mas acabaram encontrando com Qian Renshui e os 2 títulos Doulu. Depois de ouvir suas palavras, Nin Fenxi ficou chocado. Shue King era um impostor? Não é de se admirar que ele tenha sido capaz de agir contra o imperador. Além disso, ele na verdade era uma mulher?
O disfarce dessa Qian Renshui era muito bom. Eu fui seu professor por tantos anos. Mas nunca percebi. O rol dos espíritos realmente se esforçou dessa vez. Tang San disse. Tio Ning. Vamos entrar na academia primeiro. Agora. Tratar o imperador é a coisa mais importante. Se nós conseguirmos tratá-lo, seremos capazes de controlar os 2000 mestres dos espíritos aqui na academia. Se os somarmos aos da escola porcelana dos 7 tesouros e da seita Tang, seremos capazes de enfrentar o rol dos espíritos. Então, no momento, nós só precisamos assumir o controle da situação. Nin Fenxi concordou com a cabeça. Sem desperdiçar mais tempo, eles levaram os mestres dos espíritos tomados como prisioneiros para a academia Shurek. Du Gubo e Yan Wudi estavam trabalhando juntos para neutralizar o veneno no imperador. Nin Fenxi, Flender e o grande mestre estavam discutindo sobre seus planos de contra-ataque enquanto Tang San foi atrás de um lugar tranquilo para se recuperar. Dentro da área da academia Shurek, incluindo os estudantes das outras academias. Eles já somavam mais de 6.000 mestres dos espíritos. Ainda assim, eles não podiam agir abertamente. Se contra-atacassem agora, eles teriam que enfrentar o exército imperial e isso apenas causaria mais caos. Contanto que o imperador não morresse, tudo ficaria bem. Era por isso que tudo o que eles podiam fazer no momento era esperar. Durante esse período de espera, Tang San demonstrou sua excepcional velocidade de recuperação. Seus ferimentos já haviam todos sido curados quando ele voltou. Graças ao osso espiritual do Imperador Azul Prateado. Tudo o que ele precisava agora era recuperar seu poder espiritual. O que levou apenas 4 horas de cultivação. Depois de tudo isso, só lhe restou a fadiga mental. A velocidade de recuperação do Serafim de Qian Renshui não podia nem se comparar à dele. Ainda não acabaram. Tang San foi até o quarto que Yang Wudi e do Gubo estavam usando para tratar o imperador. Nesse momento, todo mundo que era importante estava reunido ali. O líder da escola porcelana dos 7 tesouros, Nin Fenxi. O Doulu o osso. O Doulu espada. Os 4 anciãos da seita Tang e o Triângulo de Ferro Dourado estavam todos ali. Nem mesmo a Pontífice Suprema do Rol dos Espíritos seria capaz de matar o imperador nessa situação. Nin Fenxi bateu no ombro de Tang San. Apenas espere. Não receber notícias ruins também pode ser considerado como receber boas notícias. Eu acredito que a Vossa Majestade com certeza ficará bem. Contanto que ele fique bem. Dessa vez nós venceremos o rol dos espíritos. Além disso, nós conseguimos nos livrar dessa Qian Renshui. Mas o conflito entre o Império e o rol dos espíritos só vai ficar cada vez mais visível depois disso. A situação só vai piorar. A propósito, o quão forte é essa Qian Renshui? Sem hesitação, Tang San respondeu. Ela é forte. Muito forte. Ela esteve infiltrada no Império Seldou por mais de 10 anos. Pacientemente esperando como uma víbora que pode ficar muito tempo sem comer para espreitar sua presa. Mas assim que se move, demonstra uma força inigualável. As ações do rol dos espíritos dessa vez nos pegaram de surpresa. O fato de nós conseguirmos salvar o imperador já pode ser considerado um milagre. Ela é poderosa e age de forma decisiva. Se não fosse pela ativação do anel de espírito de 100.000 anos da Xiao Wu, eu teria perdido. Seu espírito serafim é muito assustador. Nin Fenxi encarou Tang San perplexo. Espírito serafim? Tang San assentiu com a cabeça. Esse é um espírito muito forte.
Mas por ser tão raro, nem o grande mestre sabe muito sobre ele. Além disso, o espírito dela tem um domínio inato, o domínio angelical, que é capaz de purificar o poder espiritual dela e dos oponentes, reduzindo a força deles enquanto fortalece a sua própria. Se só o espírito dela já a torna tão forte assim. A menos que eu treine os meus espíritos gêmeos até certo nível, eu não serei capaz de derrotá-la no futuro. Pode parecer que eu estou dizendo isso por ela ser uma sábia espiritual de nível mais alto que o meu. Mas eu tenho 4 ossos espirituais e 2 são de bestas espirituais de 100.000 anos. Ainda assim eu mal consegui vencer. Só isso já é o suficiente para provar como seu espírito é poderoso. A expressão de Ninfenshi de repente se ficou séria. O Pontífice Supremo anterior do rol dos espíritos também tinha o espírito Serafim e Qian Renshui herdou esse espírito dele. Mas quando eu estava ensinando, seu espírito com certeza era o cisne da família imperial. Além disso, eu tenho certeza de que ela possuía apenas 5 anéis de espírito. Como isso é possível? Será que ela também possui espíritos gêmeos? Ela usou um disfarce. O grande mestre disse ao lado. Nenhum mestre dos espíritos com espíritos gêmeos desperdiçaria um de seus espíritos desse jeito. O cisne e o serafim têm algumas similaridades. A diferença está no número de asas. Se Qian Renshui foi capaz de se disfarçar de Shue King, ela também deve ter se preparado muito bem em outros aspectos. Pequeno San, quando disse que ela não possuía ossos espirituais, você estava errado. Eu acredito que ela deve ter pelo menos um. Esse osso espiritual deve ser o que dá a ela a habilidade de se disfarçar. Mas como você mencionou que ela precisa de uma máscara, isso significa que ele não deve ser do nível de 100.000 anos. Caso contrário, ela não precisaria de uma máscara e seria capaz de manipular sua aparência à vontade. Ninfenshi perguntou surpreso. Existe uma habilidade como essa? Se ela for usada para cometer um assassinato, isso não seria terrível? O grande mestre assentiu com seriedade. Essa Qian Renshui é de fato assustadora. Mestre da escola Ning. A sua escola porcelana dos 7 tesouros tem alguma informação sobre isso? Se ela for uma descendente do Pontífice Supremo anterior, vocês devem ter algum registro sobre ela. Certo? Ninfenshi pensou um pouco antes de dizer. Nas minhas memórias, há uma lembrança sobre o Pontífice anterior mencionando uma filha que havia morrido. Baseado na data dessa lembrança, Qian Renshui deve ter uns 29 anos. Eu acho que o príncipe deve ter encontrado seu fim bem cedo, considerando que ela assumiu seu lugar há mais de 10 anos, sendo capaz de ultrapassar o 70º nível aos 29. Ela com certeza não é menos genial que o Tang San. Grande mestre. Eu ainda não entendo. Como é que eu nunca ouvi falar desse osso espiritual com a habilidade de disfarce que você mencionou? A expressão do grande mestre ficou ainda mais rígida enquanto ele dizia. Eu só sei disso porque a Bibi Dom me contou. Ela mencionou para mim que o rol dos espíritos possuía um conjunto de 6 ossos espirituais que só pode ser usado por alguém com espírito serafim, que estava sendo passado de geração em geração há 1 milênio. Cada parte é um osso espiritual de 99.999 anos. Quase no nível de 100.000 anos. Se alguém for capaz de usar o conjunto completo, essa pessoa liberará um poder equivalente ao de um conjunto de ossos espirituais de 100.000 anos e se tornará uma existência parecida com a de um Deus. Esse conjunto de 6 partes é chamado de armadura angélica. Já que nunca tinha ouvido falar disso, Tang San perguntou surpreso. Grande mestre,
Existe alguma coisa que dificulte o uso desse conjunto de ossos espirituais? O grande mestre assentiu com a cabeça, dizendo: as condições para usar esse conjunto são bem rigorosas. Não apenas é necessário possuir o espírito serafim, mas também talento suficiente para ser reconhecido pelos ossos espirituais. Baseado no meu julgamento, o Pontífice Supremo anterior que morreu nas mãos do seu pai enfrentou esse problema com sua força. Apesar de ter o espírito serafim, quando enfrentou seu pai, ele devia no máximo ter acabado de entrar no nível de título Doulu ou ainda ser um Doulu espiritual. Além disso, o domínio angelical que você mencionou foi neutralizado pelo domínio do Deus da morte do seu pai. E eu também posso confirmar que ele não tinha mais do que 3 ossos do conjunto. Na verdade, era bem provável que tivesse apenas 1 ou 2. Em termos de talento inato e direção, essa Qian Renshui com certeza é superior ao Pontífice Supremo anterior. Eu posso até confirmar que quando esse conjunto for completo, ele criará uma armadura de ossos espirituais igual à que apareceu em você antes. E assim que isso acontecer, o poder liberado será algo que nós nem somos capazes de imaginar. Ela provavelmente se tornará igual a um deus. Tang San disse. Aquela Qian Renshui é de fato talentosa e perspicaz. Assim que ela obter o conjunto completo de ossos espirituais e começar a trabalhar com a Bibidon, então nós não seremos. O grande mestre balançou a cabeça. Obter a armadura angélica divina não é tão simples assim. Basicamente, para absorver o último osso espiritual, será necessário alcançar o 100º nível. Ninfenshi perguntou mais uma vez chocado. 100º nível de poder espiritual? Essa com certeza é uma condição rigorosa. Isso só existe nas lendas em toda a história dos mestres dos espíritos. Depois de alcançar o 90º nível, avançar para cada próximo nível é extremamente difícil. Depois de passar pelo 95º, a dificuldade aumenta ainda mais. Eu só posso imaginar o quão difícil deve ser ultrapassar o 99º. Mas eu sei. A voz baixa que disse essas 3 palavras instantaneamente chamou a atenção de todo mundo. Essas palavras foram ditas por ninguém menos que Shen Xin, o Doulu espada de um braço só. Vendo esse Doulu espada, uma sensação de admiração surgiu em Tang San. Shen Xin parecia ter se tornado mais silencioso do que antes. Era como se ele simplesmente desaparecesse no ar. O que apenas servia para aprofundar a estranha sensação que Tang San estava sentindo. Apesar de parecer que ele havia perdido sua mais valiosa mão direita como espadachim, Tang San não conseguia sentir que sua força havia diminuído. Quando ele começou a interagir com a escola porcelana dos 7 tesouros, o grande mestre disse a ele que esse Doulu espada era a pessoa mais assustadora em toda a escola. Mesmo sem o suporte de Ninfenshi, sua força já era bem assustadora e ele era o mestre dos espíritos com o maior poder de ataque do mundo. Seu espírito único, a espada do julgamento, era um dos únicos capazes de se comparar ao martelo céu claro. Além disso, ele já havia alcançado o 96º nível e podia-se dizer que em grande parte foi por causa dele que a escola porcelana dos 7 tesouros conseguiu evitar um destino igual ao do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Apesar de Ninfenshi ser capaz de amplificar seus aliados em assustadores 100%. Isso só era na teoria. Realisticamente, mesmo quando amplificado, um único título Doulu ainda teria bastante dificuldade contra 2 títulos Doulu. Especialmente já que os oponentes podiam escolher focar em Ninfenshi para quebrar a corrente de suporte. Mas ainda assim,
O Doulu Espada e o Doulu Osso conseguiram derrotar 4 poderosos títulos Doulu, provando que os dois eram significantemente mais fortes do que qualquer um dos outros 4. Assim, quando Shen Xin falou essas 3 palavras, nenhum dos presentes duvidou dele. Afinal, entre eles, ele era o único que já havia ultrapassado o 95º nível. Capítulo 196. Título Doulu do 99º nível. O olhar de Shen Xin passou sobre todos os presentes. Ultrapassar o 95º nível pode ser considerado uma linha divisória para os títulos Doulu. Entre o 91º e o 95º nível. Apesar de a diferença de poder espiritual não ser pequena, isso ainda pode ser compensado pela qualidade dos espíritos, ossos espirituais e habilidades espirituais. Entretanto, se um dos dois títulos Doulus lutando já tiver ultrapassado o 95º nível, a situação será diferente. O poder espiritual de um título Doulu no 96º nível é 20% mais forte do que um título Doulu no 95º. Os olhos do grande mestre brilharam, exibindo sua animação e ardor sobre o assunto. Tendo estudado os espíritos durante toda a sua vida, a experiência de um mestre dos espíritos no pináculo do seu poder como o Doulu Espada não podia ser mais interessante. Mas enquanto o poder espiritual do 96º nível é mais forte em apenas 20%, isso não pode ser compensado pela qualidade do espírito, ossos espirituais ou habilidades espirituais normais, a menos que suas habilidades possuam falhas essenciais. Um título Doulu do 96º nível deve ser completamente capaz de subjugar os títulos Doulu abaixo do 95º nível. E quanto à diferença entre um título Doulu do 97º e um do 96º nível? O Doulu Espada olhou para Min Fengxi, que assentiu com a cabeça. O poder espiritual de um título Doulu no 97º nível supera o de um título Doulu do 96º em mais 20%. Ouvindo isso, até os mais fortes entre eles não puderam evitar soltar um suspiro de espanto. O Doulu Osso forçou um sorriso. Portanto, durante todos esses anos, eu sempre fui suprimido por esse cara. Eu já cheguei ao 95º nível há 10 anos. Mas ainda não consegui fazer nenhum progresso de verdade. Olhando para seu parceiro, o traço de um sorriso apareceu no rosto de Shen Xin. Depois do 95º nível, cada evolução de nível não será apenas uma mera acumulação de poder espiritual, mas também envolverá compreensão. Além disso, já que cada pessoa tem um espírito diferente, o que deve ser compreendido também será diferente. Ninguém pode usar a experiência de outras pessoas para evoluir. Seu acúmulo de poder espiritual já é o suficiente. Só falta esse esclarecimento final. Gu Hong soltou um suspiro. 99% de esforço mais 1% de talento é igual a sucesso. Ainda assim, o mais importante é esse 1%. Em termos de compreensão, eu sou inferior a você. Shen Xin disse. Por que você não é tão decidido quanto eu? Tan San os estava ouvindo em silêncio ao lado e essa conversa entre pessoas tão poderosas poderia trazer grandes benefícios para sua cultivação no futuro. Depois de refletir um pouco, o grande mestre disse. Isso quer dizer que um título Doulu do 97º nível é cerca de 50% mais forte que um do 95º nível e, de acordo com o contraste entre suas forças, ele seria capaz de enfrentar até 2 abaixo do 95º nível ao mesmo tempo? Um traço de aprovação apareceu nos olhos de Shen Xin. Ele queria expressar exatamente essa ideia. Independente das restrições entre espíritos e habilidades espirituais,
considerando apenas o poder espiritual. Isso é verdade. Acima do 95º nível. As diferenças de níveis podem ser comparadas às diferenças entre o céu e a terra. Entre o 97º e o 98º. A diferença é de uns 30%. Enquanto entre o 98º e 9º ela chega até 40%. Em outras palavras, um título Doulu do 99º nível deve ser capaz de enfrentar sozinho no mínimo uns 4 títulos Doulu abaixo do 95º. O grande mestre assentiu, imerso em suas reflexões. Com base nesses cálculos, então o poder espiritual de um título Doulu do 99º nível é mais de 2,6 vezes maior que o de um do 95º. Em termos de poder espiritual, é quase a mesma coisa que a diferença entre um sábio espiritual e um rei espiritual. Mesmo uma luta de 1 contra 6 não deve ser problema. Mas na prática, considerando que todos sejam títulos Doulu e que exista a possibilidade de haver habilidades espirituais que possam se restringir, um título Doulu do 99º nível pode no máximo aguentar até 4 títulos Doulu abaixo do 95º nível ao mesmo tempo. Nin Fenxi sorriu. O grande mestre realmente merece seu título. Existem uns 20 títulos Doulu conhecidos, enquanto o número daqueles escondidos nas montanhas ou nas florestas é desconhecido. Aqueles que possuem talento inato de alta qualidade e se esforçarem na cultivação terão a chance de alcançar o nível de título Doulu enquanto estão vivos. Entretanto, para ultrapassar o 95º nível, só com muito talento ou muita sorte. Como o tio Shenxin disse, a compreensão é mais importante. Nas gerações mais jovens, eu só vi esse tipo de talento nos 7 demônios da Shurek e na geração de ouro do Hall dos Espíritos. Se aquela Qian Renshui tiver o espírito serafim, então ela também deve possuir esse tipo de talento. De repente, Tang San abriu a boca. Sênior Shenxin. Então qual é a diferença entre o 99º e o 100º nível? O olhar de Shenxin caiu sobre Tang San, encontrando com seus olhos azuis claros. Eu não sei. É possível que alguém tenha alcançado esse poder lendário em alguma parte do mundo. Mas nenhum deles deixou algum relato de suas experiências para trás. Dizendo isso, um traço de anseio apareceu em seus olhos calmos. Meu pai alcançou o nível de título Doulu aos 68 anos de idade. Então usou os 10 anos seguintes para alcançar o 95º nível. Depois de mais 10 anos, ele alcançou o 96º, quando já estava com 88. Foi só com 100 anos que ele alcançou o 97º nível. Naquele ano, ele enfrentou seu último oponente e, infelizmente, perdeu. As diferenças que eu mencionei antes foram registradas pelo meu pai. Ele conversou comigo durante 1 hora. Então morrer de repente. Um pouco antes, ele me contou que seu oponente havia sido um título Doulu do 99º nível, que era conhecido como o mais talentoso da sua geração. Depois da luta, meu pai ouviu que aquele título Doulu já estava em um impasse há mais de 30 anos. Ele chegou à conclusão de que a diferença de poder espiritual entre o 99º e o 100º nível era de mais de 100%. Além disso, que também devia existir a possibilidade de um 100º anel de espírito. Essa era uma informação valiosíssima. Todos ficaram em silêncio. Entre os mestres dos espíritos presentes,
tirando o grande mestre. Até os mais fracos. Os demônios da Shiurek já estavam próximos do 60º nível. Como mestres dos espíritos. Quem entre eles não desejava a chance de alcançar o topo do mundo um dia? Com as palavras do Doulu Espada, eles descobriram o quão difícil isso seria. Naquele ano, eu tinha 72 e já havia alcançado o 92º nível. Desde então, já se passaram 24 anos e eu estou com 96 hoje. Se o título Doulu que derrotou meu pai ainda estiver vivo, eu não sei dizer se ele já atravessou essa última barreira ou não. O grande mestre disse: a expectativa de vida de uma pessoa normal é de uns 68 anos. Se um mestre dos espíritos não sofrer acidentes, não deve ser difícil alcançar os 100 anos de idade. Especialmente os mestres dos espíritos de alto nível. Uma vez que alcançar o nível de título Doulu, estender sua expectativa de vida por mais 20 anos não deve ser problema. Esse mestre dos espíritos que você mencionou tem grandes chances de ainda estar vivo. Shen Xin suspirou, dizendo: infelizmente, mesmo se ele ainda estiver vivo, eu jamais terei a chance de desafiá-lo. Ning Hongron disse um pouco surpresa: Vovô Espada, você não odeia essa pessoa? Shen Xin balançou a cabeça, dizendo: meu pai morreu com um sorriso no rosto. Durante um tempo eu odiei aquele homem. Mas depois de também ultrapassar o 95º nível, eu entendi. Assim se alcança esse nível. Ser capaz de enfrentar um oponente mais forte do que você mesmo é uma grande sorte. Tang San disse. Sênior Shen Xin. Se eu não estiver errado, apesar de você ter perdido um braço, seu nível ainda aumentou um pouco. Por que você não terá essa chance? A expressão de Shen Xin de repente se iluminou e todos os presentes tremeram. Fixando seus olhares em Tang San, ele disse: Bom. Você realmente é um jovem corajoso. Entretanto, o que eu disse é verdade. Tendo perdido meu braço, mesmo se eu obtiver um pouco de compreensão, minha vitalidade ainda estará ferida e será difícil para mim avançar no futuro. Eu jamais serei capaz de ultrapassar meu pai. Todos os presentes eram pessoas inteligentes e não puderam evitar ficar chocados pelo que as palavras de Shen Xin implicavam. Esse Doulu Espada havia ultrapassado outra barreira, alcançando assustadores 97 níveis de poder espiritual. Os olhos de Tang San ficaram repletos de ardor. Sênior Shen Xin, você sabe onde está essa pessoa? O olhar de Shen Xin passou sobre todos os presentes. Naqueles dias, quando meu pai o desafiou, ele era o sumo sacerdote do Palácio dos Anciãos do Hall dos Espíritos. O antigo mestre do Palácio dos Anciãos e o orgulho daquela geração do Hall dos Espíritos. Um líder espiritual no verdadeiro sentido da palavra. Quando Bibi Dong reivindicou sua posição, se não fosse pelo suporte dele, como ela teria conseguido convencer tantas pessoas ainda estando tão longe do nível de título Doulu? O ar pareceu ficar mais denso e todos contraíram as pupilas. Até Lin Fengxi, que já sabia disso há muito tempo, inconscientemente ficou com uma expressão séria. Tang San agora sabia que dentro do Hall dos Espíritos, que ele considerava seu maior inimigo, ainda havia oponentes como esses escondidos.
Eles eram, afinal, uma formidável existência que havia governado os mestres dos espíritos por um milênio. Nesse momento, uma porta se abriu e um forte cheiro de remédio se espalhou por dentro do aposento, chamando a atenção de todo mundo. Du Gubo foi o primeiro a sair do quarto. Ele parecia estar um pouco cansado, mas vendo os olhares esperançosos, ele lentamente balançou a cabeça para cima e para baixo. Yang Wudi também saiu do quarto atrás de Du Gubo, com o rosto extremamente pálido. Ele havia enfrentado uma grande batalha antes e em seguida, gastado toda a sua força para tratar um veneno durante horas. Mesmo sendo mestre do salão de remédio, isso ainda o deixou exausto. Ele disse a Tang San, mestre da seita: "Eu preciso conversar com você." Tang San sorriu internamente. "Se você quisesse conversar comigo em particular, seria melhor esperar até que surgisse uma boa oportunidade. Agora, na frente de Nin Fengxi, como ele poderia se retirar para conversar com ele a sós?" Ancião Yang, não há estranhos aqui. Você tem algo para dizer? Então diga. Yang Wudi ficou confuso por um instante. Então percebeu que sua escolha de lugar e momento para falar isso não havia sido muito boa. Ainda assim, ele assentiu, dizendo: "Eu já ajudei o imperador a neutralizar todo o veneno dentro dele. Mas por ter estado envenenado por tanto tempo, seus órgãos sofreram danos sérios. Eu usei alguns remédios para ajudá-lo, mas isso só vai permitir que ele sobreviva por mais alguns anos." Nin Fengxi franziu as sobrancelhas, soltando um suspiro leve. "Ainda bem que você conseguiu salvar a vida dele. Alguns anos. Parece que o Império terá que encontrar outro sucessor. A Vossa Majestade já sabe disso?" Yang Wudi balançou a cabeça. "Eu ainda não contei a ele. Ele já está dormindo agora, com a ajuda dos meus remédios. Sua situação já deve estar normalizada até amanhã. No máximo ele vai se sentir um pouco fraco." Apesar de Nin Fengxi sentir ansiedade, ele sabia que ficar muito preocupado agora seria inútil. Sem o imperador, eles não tinham como contra-atacar o Palácio Imperial. Mas no momento, eles não precisavam temer uma repentina mudança na situação. Afinal, com tantos mestres dos espíritos reunidos ali, a menos que Qian Renshui conseguisse arranjar uns 10.000 mestres dos espíritos em menos de um dia, não seria necessário se preocupar com as defesas do lugar. Além disso, 10.000 mestres dos espíritos eram um número enorme e os ministros imperiais não eram idiotas. Sobre quem a culpa iria cair ainda estava no ar. Contudo, o Império Seldou não era uma seita de mestres dos espíritos. Eles tinham uma fundação profunda e com certeza não seria nada fácil engolir as riquezas de um grande império como esse. Foi por causa disso que o Hall dos Espíritos escolheu a estratégia de colocar Qian Renshui no lugar de Xue Qing ao invés de usar um ataque direto. Tang San disse: "Ancião. Velha aberração. Isso deve ter sido cansativo para vocês. Por que vocês não vão descansar um pouco?" Yang Wudi e Du Gubo foram descansar e Nin Fengxi e Tang San afundaram nos seus próprios pensamentos. Se o imperador pudesse acordar agora e voltar para o Palácio Imperial com eles, o controle da situação naturalmente cairia em suas mãos. Mas se eles tivessem que continuar esperando,
Qian Renshui poderia causar todo tipo de mudanças com sua posição de príncipe herdeiro. Respirando fundo, Nin Fengxi de repente ergueu a cabeça. Mestre da seita Tang, venha comigo. Enquanto falava, ele andou até o quarto onde o imperador Shuai estava se recuperando. Tang San se apressou para alcançá-lo. Nin Fengxi balançou a mão quando ele passou, fechando a porta atrás dele e diretamente se aproximando da cama. A cor escura na cara do imperador já havia desaparecido, substituída por uma profunda palidez, com uma aparência murcha e abatida. Ele parecia com uma vela morrendo ao vento, completamente diferente de sua aparência vigorosa de alguns anos atrás. Nin Fengxi olhou para Tang San ao seu lado. Pequeno San, diga-me o que nós deveríamos fazer agora. Continuar esperado ou pensar em alguma outra estratégia? Sozinho com Tang San, ele voltou a se dirigir a ele como antes. Tang San respondeu de forma calma. Qian Renshui é inteligente. Eles já devem ter percebido que há alguma coisa de errado com a escola porcelana dos 7 tesouros. Quando a hora chegar, eles vão atacar imediatamente. Qian Renshui também explorará sua posição de príncipe herdeiro para agir. Entretanto, ela deve saber que o rol dos espíritos dificilmente irá aceitar enviar mais de 10.000 mestres dos espíritos em tão pouco tempo. Mesmo em todo o rol dos espíritos só deve haver algumas dezenas de milhares de mestres dos espíritos. Eles perderam muita gente nos ataques anteriores ao clã Dragão Azul Relâmpago Tirano e à sua seita. Dessa vez, eles só enviaram 3.000 mestres dos espíritos e 4 títulos do Ulu. Isso já é um investimento considerável. Eu acredito que a Qian Renshui não vai tentar nos enfrentar de forma direta. Ela tem duas escolhas. Uma é tentar assassinar a Vossa Majestade. Assim ela ainda terá uma chance de assumir o trono. Mas para isso, ela terá que enfrentar os nossos 5.000 mestres dos espíritos em uma batalha de verdade. Ou o peixe morre, ou a rede se parte. Mesmo se nós vencermos, será uma vitória amarga. Nin Fengxi ouviu Tang San com atenção. E qual é a outra opção? Tang San respondeu. Destruição. Causar o máximo de destruição possível na cidade Seldou, especialmente no Palácio Imperial, com a vitalidade do Império ferida. O rol dos espíritos terá uma chance no futuro. Afinal, o rol dos espíritos agora já tem a dominância total do continente. Ser derrotado uma vez não significará que eles não terão chances mais tarde. Se eu fosse Qian Renshui, eu definitivamente escolheria a segunda opção. E se você e os discípulos da escola porcelana dos 7 tesouros não tivessem deixado o palácio? Eu temo que vocês teriam enfrentado o ataque mais destrutivo. Nin Fengxi olhou para Tang San satisfeito, revelando um traço de um sorriso em sua cara. Pequeno San, quando a Hongron herdar a escola porcelana dos 7 tesouros, você tem que ajudá-la bastante. Tang San assentiu. Eu sempre a considerei como uma irmã mais nova. Ainda mais com Oscar ao lado dela. O pequeno Al não é nem um pouco menos astuto do que eu. Com o pagode de porcelana dos 9 tesouros da Hongron, a sua escola está fadada a, no futuro, se tornar a escola porcelana dos 9 tesouros nas mãos dela. Nin Fengxi sorriu. Se esse dia realmente chegar, vai ser graças a você. Certo. Pequeno San.
Você pode voltar lá para fora. Eu quero fazer companhia a Vossa Majestade sozinho. Tang San encarou sem expressão por um instante. Então seu olhar de repente ficou estranho. Nin Fengxi balançou a cabeça impotente. Criança tola. Às vezes, ser muito esperto não é uma coisa boa. Vá. Havia alguma coisa nos olhos de Tang San quando ele encontrou com o olhar inabalável de Nin Fengxi. Então ele se virou para sair, com passos um pouco pesados. Depois de 1 hora, a porta se abriu de novo. Nin Fengxi informou a todos que o imperador já estava acordado e que havia mandado convocar os comandantes da guarda da cidade de Seldou. Nin Fengxi enviou Doulu o osso pessoalmente. O imperador não tinha nada em mãos nesse momento. Então não tinha como escrever nenhum decreto oficial. Outra hora se passou e depois de o imperador ver os comandantes da guarda da cidade, ele emitiu uma série de ordens e a atmosfera dentro da cidade de repente ficou tensa. O imperador também chamou o comandante daqueles 2000 mestres dos espíritos treinando na Academia Shurek. Agora, os mais de 7.000 mestres dos espíritos dentro da Academia Shurek estavam reunidos. Da Academia Shurek e das 4 academias elementais, menos de 100 professores podiam ser mobilizados para lutar. Quanto aos 2000 alunos, todos concordaram de forma unânime em não deixá-los participar da operação. Esses jovens mestres dos espíritos eram o futuro do continente e também do Império Seldou. Eles não podiam ser perdidos. Depois de o Doulu o osso voltar após enviar as ordens para os comandantes da guarda da cidade tomarem controle da situação geral, Nin Fengxi levou todos ao quarto para prestar respeitos ao imperador Shuai. Agora o imperador já estava sentado. Não apenas a palidez que Tang San havia visto antes tinha desaparecido, como sua cara até estava rosada. Como se ele fosse um homem robusto no auge de sua vida. Todos se curvaram em saudação ao mesmo tempo. Com sua posição no mundo dos mestres dos espíritos, se ajoelharem era impossível. O olhar do imperador revelou um traço de desapontamento. Eu agradeço a todos vocês por virem em meu auxílio. Agora não é hora de conversar. Assim que nós acabarmos com a rebelião, eu os agradecerei pessoalmente. Mestre da escola Ning, é hora de partir. Nin Fengxi assentiu, se adiantando para ajudar o imperador a se levantar e saindo do quarto sem prestar atenção nos olhares um pouco vazios dos outros presentes. Aceita Tang, a escola porcelana dos 7 tesouros e a família imperial. 3 grandes facções haviam reunido uma força-tarefa de mais de 5.000 mestres dos espíritos e majestosamente deixaram a Academia Shurek, seguido direto para o Palácio Imperial. Agora, a guarda da cidade já havia sido despachada, bloqueando os 4 portões da cidade e também enviando mais de 50.000 guardas para cercar o palácio. O exército de defesa da cidade estava parado diante da guarda do Palácio Imperial. Nenhum dos lados cedeu ou abriu caminho. Mas as ordens do imperador foram apenas para erguer o cerco. Com o imperador aparecendo em pessoa, tudo naturalmente se resolveu. Ao mesmo tempo, os outros oficiais também chegaram, tendo sido notificados pelos guardas da cidade. Os guardas imperiais não se atreveram a ser negligentes, abrindo os grandes portões com pressa e saudando o retorno do imperador. Após o imperador emitir uma série de comandos, os guardas cooperaram com os 5.000 mestres dos espíritos trazidos de volta para vasculhar o palácio em busca de Qian Renshui. Tang San e Ning Fengxi foram ao pátio onde a escola porcelana dos 7 tesouros estava hospedada depois de 1 hora de buscas cuidadosas. Todos os sinais indicavam que Qian Renshui e os 2.000 mestres dos espíritos que ela havia trazido para dentro do palácio estavam lá.
A expressão de Nin Fengxi estava bem desagradável. Para enganar as pessoas. Apesar de todos os que ficaram para trás terem sido discípulos externos da escola porcelana dos Sete Tesouros, eles ainda somavam mais de 100 de pessoas. Não era preciso duvidar de que esses mestres dos espíritos com certeza haviam encontrado um trágico fim nas mãos dos inimigos. Ataquem! Nin Fengxi gritou. Então voou na direção dos muros do pátio com o Doulu Osso e o Doulu Espada. O Triângulo de Ferro Dourado e as forças da seita Tan também avançaram ao mesmo tempo, cercando completamente o pátio, inclusive pelo ar. Vários mestres dos espíritos do tipo voador subiram aos céus, especialmente os discípulos do Salão da Velocidade da seita Tang, que encontraram as melhores posições para fazer o reconhecimento do local. Entretanto, tudo isso foi inútil. Depois de entrarem no pátio da escola porcelana dos Sete Tesouros, o que eles encontraram não foram 2.000 inimigos e sim mais de 2.000 corpos. Os corpos dos 2.000 mestres dos espíritos afiliados à família imperial de Seldou que estavam protegendo o palácio. Nin Fengxi vacilou, recuperando o equilíbrio com a ajuda do Doulu Osso. Por um momento seus olhos ficaram vermelhos. Desses mais de 2.000 corpos no chão, além dos 100 discípulos exteriores da escola porcelana dos Sete Tesouros, o resto eram mestres dos espíritos da família imperial, dos quais a maioria haviam sido ensinados por ele. Eles até mesmo podiam ser chamados de a principal força do Império Seldou. A verdade era que a família imperial tinha menos de 5.000 mestres dos espíritos sob seu controle. Perder quase metade deles desse jeito fez a diferença de forças entre eles e o rol dos espíritos aumentar ainda mais. Inspecionando os corpos com atenção, não foi difícil descobrir que a maioria havia sido morta com um ataque surpresa. Não era preciso perguntar. Todos conseguiam entender qual foi a forma que Qian Renshu escolheu para lidar com a situação. Em uma das paredes do pátio, havia grandes letras escritas com sangue. Tan San, você venceu dessa vez. Nós nos encontraremos de novo. A mensagem estava assinada com a imagem de um anjo realista de sangue, com 6 asas vermelhas esticadas, como se fosse uma declaração de guerra contra Tang San. Eles tinham mesmo vencido? A expressão de Tang San estava fria como uma tempestade de neve. Do ponto de vista estratégico, dessa vez eles haviam arruinado anos de planejamento de Qian Renshu e, sem dúvidas, obtido a vitória. Mas eles só conseguiram tomar as vidas de uns 1.000 mestres dos espíritos do rol dos espíritos, enquanto o Império Seldou pagou mais do que o dobro disso. A diferença de quantidade de mestres dos espíritos continuava aumentando cada vez mais. Após examinar as circunstâncias dentro do pátio, o Doulu Espada voltou até Nin Fengxi, mestre da escola. Eles escaparam do palácio pelo nosso túnel. Nin Fengxi respirou fundo algumas vezes aquele ar fedendo a sangue. Então disse com os dentes cerrados: limpem esse lugar. Contrariando as expectativas de todos, foi o imperador quem manteve a calma. Após ouvir sobre o que havia acontecido, o monarca não exibiu qualquer reação e apenas ordenou que esses mestres dos espíritos fossem enterrados. Ele nem mesmo tomou alguma ação contra o templo espiritual da cidade de Seldou. Jovem mestre, a sua decisão foi correta. Eu só não consigo entender como eles conseguiram fazer o imperador se recuperar em tão pouco tempo. Você tem alguma ideia? O Doulu Lança de Cobra, Shilong, perguntou com um suspiro. Qian Renshui agora já estava com sua aparência original, com seu corpo magro envolto em robes amarelos claros e com o rosto de volta ao normal.
Eu também não esperava que eles seriam capazes de recuperar o palácio tão rápido assim. Eu apenas agi tendo em vista o pior cenário. Eu não apostaria na recuperação da nossa posição vantajosa. O pálido Doulu Baiacu, que ainda não havia se recuperado dos seus ferimentos, suspirou ao lado. Jovem mestre, como nós iremos explicar o que aconteceu hoje para a Pontífice Suprema? Qian Renshui disparou um olhar para ele. Eu arcarei com todas as consequências. Essa batalha apenas começou. Se nossos oponentes não conseguirem aguentar um único golpe, então qual é o ponto dessa luta? Seu olhar se tornou severo. Tan San. Eu vou voltar para o rol dos espíritos e tentar absorver o segundo pedaço da armadura angelical. Quando nós nos encontrarmos de novo, eu me pergunto se você ainda será capaz de escapar das minhas mãos. Pensando nisso, ela não pôde evitar virar a cabeça na direção da cidade Seldou. Tendo vivido ali por tantos anos, tudo que devia ter sido dela havia sido perdido. Apesar de ter se redimido por algumas das perdas no fim, ferindo o Império Seldou, ela ainda havia sido derrotada estrategicamente. Mas se alguém fosse investigar quem havia sido responsável por tudo isso, a culpa não cairia apenas sobre ela. De acordo com o plano original, ela devia ter assumido o trono seguindo as regras. Se não fosse por Bibidon insistir em acelerar os planos, por que ela teria estimulado o veneno no corpo do imperador tão cedo? Basicamente não havia como expor sua identidade. Paciência e determinação. Essas sempre haviam sido as melhores qualidades de Qian Renshui. 5 dias depois, a calma já havia sido restaurada na cidade de Seldou. As pessoas comuns só sentiram que havia certa tensão no ar durante os últimos dias. Mas isso agora já havia voltado ao normal. Entretanto, os altos escalões do Império sabiam que a luta entre o Império Seldou e o Rol dos Espíritos havia começado para valer agora. A partir dos eventos daquele dia, não haveria mais chances de reconciliação entre os dois lados. Por fora, a cidade parecia relaxada. Mas por dentro, estava tensa. Nin Fenxi finalmente foi colocado na frente do palco, com o imperador o apontando como mestre do Estado Imperial. Junto com o grande mestre, eles ganharam o controle sobre todos os mestres dos espíritos dentro das fronteiras do Império. Os 2000 mestres dos espíritos da família imperial treinando na Academia Shurek voltaram para o palácio e, como consequência, o grande mestre também foi para lá, a fim de treiná-los junto com os discípulos da Escola Porcelana dos Sete Tesouros e Ning Fenxi. Palácio Imperial de Seldou. Tan San estava sentado ao lado de Xiao Wu e de frente para o grande mestre. Ali era a residência do grande mestre no palácio. Pequeno San, o que você planeja fazer a seguir? O grande mestre perguntou. Tan San respondeu. O tumor maligno dentro da família imperial de Seldou já foi retirado. O imperador expressou que irá nos ajudar a desenvolver a seita Tan com toda a sua força. Pode-se dizer que a seita Tan já está no caminho certo. O próximo passo é começar a produzir armas ocultas em massa. Eu estou me preparando para fazer uma viagem de volta para a escola Céu Claro. Em parte porque eu quero reportar as nossas circunstâncias para eles, mas também para levar o ferreiro divino Lu Gaolai para pedir para o meu tio ajudá-lo a forjar uma certa arma oculta formidável. E depois? O grande mestre olhou para o seu amado discípulo com uma expressão gentil em sua cara rígida. Tan San disse.
Na minha luta contra Qian Renshui dessa vez, eu descobri vários aspectos nos quais eu preciso melhorar, especialmente no campo do poder de ataque. Apesar de eu ter muitas formas de atacar, meu poder ainda não é o suficiente. Enfrentando um oponente do nível dela, eu pude perceber como eu estou cheio de falhas. Eu pretendo ficar na escola Céu Claro para cultivar por um tempo. O martelo Céu Claro foca principalmente no ataque. Então eu quero ver se eu consigo aprender algumas formas de usá-lo. Caso contrário, eu não terei muita confiança de ser capaz de enfrentar a Qian Renshui de novo. O grande mestre balançou a cabeça. Uma viagem de volta para a escola Céu Claro é necessária. Mas eu não aprovo você ficar lá para cultivar. Tang San não perguntou o motivo. Porque ele confiava plenamente nas decisões do seu professor. O grande mestre continuou. O martelo Céu Claro é de fato formidável. Entretanto, não se esqueça de que para usar todo o seu poder e exibir sua força, primeiro você precisa de habilidades espirituais que pertençam a ele. Você tem espíritos gêmeos e antes de o seu Imperador Azul Prateado alcançar os 9 anéis de espírito, colocar anéis no seu martelo Céu Claro irá diminuir seu potencial futuro. E sem habilidades espirituais, seu espaço para crescimento com ele vai ser bem limitado. Nesse ponto, o grande mestre pareceu ter um pouco de dificuldade para continuar. Professor, se você tem alguma proposta, então diga. Eu vou escutá-lo. Tang San falou sem a menor hesitação. O grande mestre suspirou. Eu tenho uma proposta. Mas eu não quero que você corra esse risco. No fim, isso ainda é muito perigoso. Os olhos de Tang San brilharam. Agora ele já estava no 66º nível e podia sentir com clareza sua velocidade de cultivação diminuindo sem parar. Manter o ritmo de progresso que ele tinha antes era praticamente impossível. Ninguém entendia a sua situação melhor do que o grande mestre. Mas mesmo se ele dissesse que isso era perigoso, Tang San entendia que isso podia ser um atalho para avançar mais rápido. Professor, não importa o perigo. Me defender ainda não é um problema. Agora, o poder do rol dos espíritos está aumentando e sinto cada vez mais que minhas habilidades não são o suficiente. Também há aquela armadura angélica que você mencionou e os sacerdotes do Palácio dos Anciãos do Rol dos Espíritos. Se eu não aumentar minha força o mais rápido possível, como nós poderemos enfrentar o Rol dos Espíritos? Além disso, uma vez você me ensinou que quanto maior for a pressão, mais fácil será despertar o meu potencial. Obter compreensão no meio de batalhas ainda é mais rápido do que cultivar sozinho. O grande mestre sorriu um pouco impotente. Eu sabia que você iria dizer isso. Certo. Então eu vou te contar. Apesar de estar no 66º nível, a maior parte disso veio do anel de espírito que a Xiao Wu te deu. Por isso, vai levar um bom tempo para você conseguir estabilizar seu poder e isso vai fazer a sua velocidade de cultivação diminuir. Apenas ficar cultivando de forma meticulosa não vai ser muito útil. Se você quiser absorver de verdade todo esse poder espiritual da forma mais rápida possível, você terá que fazer isso por meio de constantes batalhas. Vai ser ainda melhor se os perigos que você enfrentar te colocarem à beira da morte. Dessa forma, não apenas as suas habilidades de luta melhorarão,
como a velocidade do seu progresso também vai aumentar. Eu estive cuidadosamente estudando a condição do Oscar nesses últimos dias. Mesmo sendo um mestre dos espíritos do sistema alimento, sua velocidade de progresso nesses 5 anos não foi nem um pouco menor que a sua. Isso porque ele esteve o tempo todo diante de perigos mortais. Tanta pressão não lhe deixou escolha a não ser avançar. Sem dúvidas. Apesar de ter sido uma escolha arriscada, ela foi muito apropriada. Mesmo que a sua fundação tenha sido firmemente estabelecida nesses 5 anos, seu fortalecimento nesse aspecto ainda foi insuficiente. O tipo de massacre da cidade do massacre só aumentou o seu poder de ataque e intenção assassina. Aquele não era o tipo de lugar que podia constantemente causar pressão sobre você. Portanto, eu proponho que você vá a um lugar que possa causar essa pressão. Tan-san perguntou curioso. E que tipo de lugar é esse? O grande mestre ponderou. Então disse. Ele pode ser chamado de uma floresta de bestas espirituais. Entretanto, ele é diferente de qualquer uma que você conheça. Por quê? Na verdade, é uma ilha, onde várias bestas espirituais peculiares vivem. Assim como muitos mestres dos espíritos peculiares. Bem poucas pessoas no mundo todo conhecem esse lugar. Uma ilha? Tan-san focou sua atenção na história do grande mestre. O grande mestre continuou. Eu vou descrever isso de forma simples para você entender o quão perigosa ela é. O Hall dos Espíritos uma vez enviou 2000 mestres dos espíritos para essa ilha, numa tentativa de incorporar os mestres dos espíritos de lá. O resultado foi que a maioria não voltou. Menos de 100 pessoas conseguiram sobreviver. Eles também perderam 2 títulos do Ulu lá. O Hall dos Espíritos chama aquele lugar de Ilha Demoníaca. Mas eu sei qual é o seu verdadeiro nome. Ela deve se chamar de Ilha do Deus do Mar.